Pessoal, tudo bem? Faberelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Hoje, no primeiro episódio do Jumpers, Saltadores de Consciência, uma série que nós estamos trazendo para o YouTube e que será muito reveladora. E estou aqui com o Lael Fanin para falarmos coisas que não falamos antes, né, Lael? Exatamente, e vai ser muito legal, na verdade vai abrir muitas informações que nós não podemos colocar no livro, e claro que outras informações virão no próximo livro, né, falando sobre os saltadores, e como esses saltadores trabalham como agente, né, como agentes na linha temporal, como agentes na Terra e fora do planeta. A gente vai acabar explicando para as pessoas o que é a agência, né? Na verdade, já adiantando, não tem obviamente esse nome de agência, né? O que são então esses agentes, os saltadores de consciência dentro desse mundo, né? Dessa lógica, e também o que nós temos a ver com isso, né? Então, essa parte que a gente vai acabar revelando algumas coisas particulares que a gente não tinha falado antes, né? Mesmo nas outras séries que a gente fez, em algumas palestras que a gente faz, em alguns cursos, a gente acaba colocando alguma coisa pessoal, falando alguma coisa da gente, mas aqui a gente vai revelar algumas coisas muito particulares e acho que vai ser interessante, inclusive, para ilustrar para as pessoas do que se trata a agência, os agentes, como que essa agência age, como que esses agentes trabalham. E, mais importante, o que isso tem a ver com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas, com a humanidade, com o planeta, com o momento que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, a gente falar da nossa vida particular é muito legal, muito curioso, mas é mais importante a gente linkar isso com o que está acontecendo agora no mundo, né? E tem tudo a ver, né? É interessante que a gente vai falar sobre essas questões que acontecem dentro da linha temporal, né? É importante que a pessoa que estiver assistindo, ela saia dessa perspectiva do presente, mas fique num presente contínuo, para quando a gente contar esses saltos na linha temporal, as pessoas não fiquem perdidas, né? Alguns nomes nós vamos trocar, vamos colocar um outro nome para proteção nossa e também dessas pessoas, porque é importante que a gente mantenha um projeto limpo sem envolver outras pessoas, né? Porque nós acabamos assumindo que vamos, de alguma forma, responder lá na frente por alguns atos desses, né? Exatamente. Então, vamos tentar organizar então para as pessoas e para a gente também, porque esse também é um processo nosso, né? É legal que a gente tá gravando uma série, mas é uma coisa também para a gente, né? Para a gente organizar as nossas ideias, muitas vezes. Então, eu acho interessante, primeiro, fala um pouco para a gente, então, quem é o Lael nessa história, até a gente chegar na questão da agência e dos agentes. Bom, o Lael é um nome que acabei recebendo para me proteger desde a minha infância. O Lael começa, na verdade, eu vou falar assim, Lael na terceira pessoa para que as pessoas se compreendam melhor. A partir dos 6 anos de idade, quando começa realmente a ter o trabalho ativado na sua memória, onde ele é levado para um grupo de seres que até então, para mim, isso que eu estou falando, né, sobre mim, era algo que acontecia com todas as crianças. Como eu estava sendo cooptado, sendo levado para o treinamento, aonde eu ia ser levado nessa história toda que nós vamos contar, e também nesse percurso, como nós nos encontramos outras pessoas que estão lá, que os agentes saltadores não é apenas o Fábio e o Lael, mas sim um grupo de 9 agentes. Nós vamos conseguir falar de 4 aqui, de 5, porque 4 a gente tem que manter em sigilo, porque estão ativamente trabalhando dentro desse processo, apesar de nós estarmos sendo chamados novamente e realocados em algumas frentes. Você então tinha a ideia de que todas as crianças passavam pela mesma coisa, então era uma coisa que para você era normal, não tinha nada de anormal ser levado quando criança, é isso? Não, porque você imagina que o local que eu era levado, no primeiro momento eu ficava numa sala separado. Depois iam colocando outras crianças para brincar comigo. Mas eram brinquedos bem diferentes, bem peculiares. E depois nós éramos levados com grupos de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, para uma outra região, para outras localidades. E eu vi que tinha muitas crianças. Então eu achava que era tão normal aquilo, por ter contato, e engraçado, que eu só fui observar que eu não conversava, não falava com eles. Com a boca, né? Não, era tudo pelo mental, era pela telepatia. Você não fica se julgando, né, quando você é criança. E depois eu fui observando que tinha gente, aqueles adolescentes, que eles já se comunicavam, falavam com a linguagem de todo mundo. Eram americanos, né, norte-americanos, australianos, coreanos. Então você imagina que tinha gente do planeta. E com o tempo
que eu fui entender que até então, até minha pré-adolescência, eu fui sendo levado, participava como se estivesse dentro de um game, jogando, aprendendo, levando informações para mim mesmo, numa data específica no futuro ou no passado, em outras experiências. E o que é legal nisso tudo, entender como Jumpers, você também passou por isso, é que nós estamos aqui, mas estamos vivendo ainda em outra localidade, né? O que dá possibilidade também da gente transitar nos lugares que a gente passou, como encarnação, como as pessoas falam, no processo da religião, né, do espiritismo. Então isso, de alguma forma, levava a gente, e leva até hoje, a alguns lugares. Inclusive, nós vamos abrir aqui informações de encarnações, onde você buscou a tua potencialidade, eu busquei as minhas, e isso é importante que as pessoas saibam. E é claro que as pessoas vão falar, poxa, mas vocês são tão diferentes dos personagens do passado, mas essa é a armadilha, né, que jogam a gente quando a gente está trabalhando, mas de alguma forma nós somos monitorados desde o primeiro momento que nós aparecemos por aqui, que é o que nós vamos falar daqui a pouco dentro dessa série sobre as localidades, onde surgiu a agência, mas eu não sei se você também pode abrir alguma informação das percepções que você teve da tua infância e como é que você vê essa agência hoje, quem é o Fábio também nessa história, enquanto saltador, e como é que é complicado, você sabe, quanto eu sei, as memórias virem na totalidade porque eles colocam um bloqueio e nós também, por autoproteção, né, assim como você faz o tempo inteiro, e eu estou aprendendo a fazer isso agora, a tentar tirar um pouco desses pesos, né, dessas ações, dessas atividades, porque você sabe o quanto é difícil trazer aquelas memórias de coisas terríveis que a gente vê, né? Eu não sei, assim, quando eu escuto você contar essa história, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, para mim é interessante porque eu tive um processo diferente, eu vou contar agora, mas eu não sei, sinceramente, o que é pior, ou se tem um pior ou melhor. Se você lembra tudo desde criança e como você disse, eu achava que as outras crianças também passavam por isso e tudo mais, e depois de adolescente você descobriu, peraí, eu tô passando por isso, as outras pessoas acham que eu sou louco, né? E eu, na minha infância, de uma certa forma, eu não tinha lembrança, assim, clara, igual você, não é esse meu processo é outro, mas algumas coisas estranhas aconteciam comigo, mas eu também não sabia que essas coisas eram estranhas. Eu nunca conversei com outra criança sobre essas coisas. E as coisas estranhas continuavam acontecendo depois de adolescente e depois de adulto, e eu nunca conversei com outra pessoa sobre isso. Interessante isso. Eu dormia com a porta aberta quando criança, assim, tinha um corredor, no final do corredor era o meu quarto, e eu via, era toda sexta-feira, olha que interessante, toda sexta-feira eu tinha o mesmo sonho. E o sonho começava com um ET vindo, caminhando pelo corredor, e eu ficava com medo. Eu cobria a cabeça com o cobertor, e ele vinha, e chegava até a minha cama, e falava, e sussurrava alguma coisa na minha orelha, baixinho, assim. E eu escutava, mas com um medo absurdo, assim. E toda sexta-feira eu tinha esse sonho. Então algumas coisas nesse sonho, né? Mais tarde eu venho descobrir que não é bem isso. Mas é engraçado como esses processos aconteceram com a gente, e depois de adolescente, eu já comentei isso com você, muitas vezes eu estava de férias com meus amigos na praia e tudo mais, e a gente estava caminhando e eu de vez em quando saía um pouco, assim, a minha consciência saía, eu observava um pouco de fora, como se fosse de fora, e eu até fisicamente andava um pouco mais para trás que eles e observava eles caminhando e vinha assim na minha cabeça, isso aqui não faz o mínimo sentido. Eu sei como é isso. O que eu estou fazendo aqui? Quem são essas pessoas? O que é esse lugar? Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a isso. E a cabeça vai... Você sabe, esse questionamento começa a ir exponencialmente aumentando na cabeça. E aí chega um momento, claro, pré-adolescente, adolescente, fala, pô, tô ficando louco, volta, né? Vamos lá. E alcançava as pessoas de novo e continuava falando besteira, andando com eles e tudo mais. Então, eu só tive a consciência mais ou menos do que estava acontecendo quando eu comecei esse processo do despertar, assim, mais, diria, próximo aos meus 30 anos de idade, quer dizer, aí sim eu revisitei o que acontecia na minha criança, quando eu era criança, revisitei nas coisas que aconteciam quando eu era adolescente, depois de adulto, inclusive, e aí eu entendi realmente o que estava acontecendo, e eu estou contando aqui pouquíssimas coisas, poucos exemplos, mas só para... Aí eu entendi realmente o que estava acontecendo.
E aí sim, algumas informações vieram, algumas lembranças vieram, e aí eu pude reviver esses momentos com uma outra cabeça e finalmente entender o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, essa questão de agência, de agente, é muito recente. Até porque você entender que existe um Fábio antes, um Fábio depois que você desperta, as informações que chegaram, e um Fábio depois. Isso. O Fábio lá do passado, como o Lael do passado que tinha um outro nome, Sim. ele está aqui. Mas o verdadeiro Lael se sobrepõe a ele hoje. Sim. Assim como Hoje ele está assistindo, né? hoje De carona. Hoje a primeira persona está me assistindo. Sim. Mas isso foi um combinado. Quando nós fomos colocados na agência, quando fomos selecionados, foi ele que foi selecionado pelo mínimo de capacidade que ele tinha. Sim, E o entrelaçamento que poderia ocorrer ali. É como a consciência do Lael entra e pode começar a trabalhar junto com esse personagem, essa persona do meu passado, que é o dono do corpo, o dono realmente dessa roupagem energética que reencarnou nessa família que eu vim, porque eu sou totalmente diferente daquela família. Sim. Então, você mesmo, como você começou a se perceber na tua família e como você se afasta, e as pessoas não entendem isso. Exato. Não é que a gente não ama as pessoas que estão ao nosso lado. A gente ama com um amor totalmente diferente, a gente cuida de uma forma diferente, e às vezes as pessoas nem sabem que nós estamos cuidando, porque a gente tem que cuidar de quem está aqui, que a contrapartida que nos deu essa base, por isso que chamamos saltadores, e a gente está aqui ativamente e despertando cada vez mais. Sim. E quando você é cooptado lá no início, quando criança, a tua sorte, eu posso dizer que foi sorte. Eu sempre digo para você, né? Pô, eu queria estar apagado. Eu sempre falo, pô, não quero lembrar. Mas quando eu fui cooptado, quando eu digo cooptado, para as pessoas entenderem, para eu falar da primeira persona, Sim. né? Que de vez em quando ele assume, como eu assumo ele toda hora, né? Parece um papo de louco, mas é Sim. assim mesmo que acontece. É como uma nave, eu estou dentro de uma nave, dentro de um equipamento, dentro de um corpo biológico. É o piloto e o copiloto. O piloto e o copiloto. E depois vocês vão entender como o saltador faz isso agora, no final, que vai ser o final do último vídeo, que vai ser fantástico as pessoas entenderem, as consciências estão Sim. dentro de outro corpo, né? Mas enfim, o que é essa agência? Porque a gente fala tanto de agência, de agentes e tudo mais, e obviamente já falamos isso e vamos repetir. Não chama agência, não é uma agência, né? Não é uma agência de emprego, não é uma agência do 007, não é nada disso. Não, pelo contrário. É uma forma de ficar mais próximo do entendimento por referências, né? Exatamente. Então o que é essa agência que nos recrutou? E aí eu estou juntando o Fábio, o Erilinho, o Lael, com o Fani, todo mundo junto. Nos recrutou desde criança, mas o que é essa agência? Aonde ela está? O que ela faz? Quem comanda essa agência? Vamos tentar explicar isso para as pessoas de uma forma introdutória, porque, claro, durante os 10 episódios a gente vai voltar nesse assunto e as pessoas, acredito que depois desses 10 capítulos, entendam um pouco melhor o que é a agência, mas de forma introdutória, para quem nunca escutou falar nisso, e acho que a maioria das pessoas que está escutando a gente agora, o que é essa agência? A agência, ela não está num único lugar, ela é transitada em lugares diferentes dentro do planeta, fora do planeta, em outras dimensionalidades. E é como fosse realmente uma ponte, uma nave, um local grande, onde nós somos levados. Esse local dessa agência é dividido como se fosse um grande iglu e tem ali as salas. Essas salas também são divididas dentro da grande agência. É como nós estivéssemos dentro de uma grande colmeia com vários trabalhadores, mas cada favo existe 9 pessoas ou 9 consciências que estão divididas entre nós aqui na humanidade terrena com seres de outras localidades. Às vezes as pessoas têm até confundido em alguns vídeos que a gente tem falado sobre a sala, achando que a sala é um prédio, que é um local físico, mas não é. É como fosse uma grande nave, uma estrutura, como uma plataforma, um iglu, vou dar um nome assim, e ali tem várias outras localidadezinhas pequenas, que é a forma de eu poder fazer as pessoas compreenderem, onde nós somos levados, são pequenas salas. Salas independentes de todo esse grande sistema, porque cada uma dessas salas tem um coordenador e um comando separado. O nosso comando é separado do comando central. O comando central, na verdade, ele coordena todo o trabalho geral, mas nós temos os nossos coordenadores locais, que é o que nos levaram, o que nos observaram, o que está com a gente desde o início,
desde o princípio, quando nós viemos. Isso. Cada sala tem a sua administração e existe uma administração geral. Isso. Nessa nave, nesse centro de convenções, nessa não localidade extradimensional, não estacionário. Ela não está parada, ela está em movimento. Ela não está numa localidade fixa. Porque é inteligente, porque o próprio sistema não pode achá-la. Sim, então aí começa a ficar interessante a conversa. Então, claro, existe um interesse geral, que é do comando geral, e interesses locais dentro dos comandos locais dentro das salas. Qual é o interesse do comando geral e quem comanda esse comando geral? Quem idealizou essa agência? Por que ela existe? Então, primeiro é importante entender que o comando geral, ele tem um fluxograma de trabalho, né? Ele não determina que a Terra, que é o planeta Terra, que é o Fábio, que é a família do Fábio, que é o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, que resolver um problema. O problema todo desse comando geral é observar o experimento onde nós estamos agora. Não só aqui do sistema solar, dentro do planeta, mas em cada um desses planetas que estão aqui, agregados a nós. Então, quando a gente começa a entender que a administração ela não se mete nas questões pessoais da humanidade, quem vai fazer isso são nossos coordenadores, a coordenação, que muitas das vezes ela também é transitória. Eles nunca deixam uma única pessoa coordenando, eles ficam observando. Tem um observador, uma coisa interessante de lá, que eu vou chamar então da administração geral para as pessoas entenderem como você colocou, é que para a gente, quanto é a gente, para a gente não trair e não alertar onde está o que é, existe uma ruptura ali. A gente sabe que existe essa administração, existe um fluxograma de trabalho, de direcionamento, mas tem um momento que a gente não consegue acessar. Porque não é ninguém aqui do planeta Terra. Claro que a agência é uma agência militar. Se você for parar para pensar, é muito militar. Tem toda uma estratégia de campo. Tem tudo que tem que fazer como se fosse realmente militares trabalhando. Por isso que a gente chama de agente para as pessoas entenderem. Mas também não posso dizer que é totalmente igual ao militar. Não tem essa questão bélica. É uma referência humana, só para as pessoas entenderem. Mas quem comanda, na verdade, é uma raça muito específica, junto com o comando que está fora, que a gente chama lá os 9, acho que você já falou sobre isso. O Conselho dos 9, já falamos isso, do Bairro Galáctico. Só que o Conselho dos 9, ele está diretamente ligado sempre a um da administração. Eles trocam. Se acontece alguma coisa, eles têm que trocar. Tem que trocar por quê? A gente sabe que existe uma inteligência muito superior aqui, que controla toda essa grade, ou essa a gente chama de IA, inteligência artificial, e que comanda essa Matrix. E quando a Matrix ela observa que onde está a agência, porque o grau frequencial, a energia desse administrador está baixando por conta dos problemas que estão acontecendo em todas as salinhas, em todas as salas, troca-se para que haja restabelecimento dessa energia. Agora, a coordenação das salas que é diferenciada, porque na verdade ela tem aquelas pessoas que treinaram a gente, que não são os coordenadores, mas ficam sob a supervisão de fora, que existe uma supervisão que cuida dos supervisores, aquelas pessoas que treinam a gente, para saber também se eles estão colocando e acoplando na gente chip, programas que vão acabar fazendo algum tipo de trabalho que ocorreu nas outras salas, que é o que está ocorrendo hoje no planeta Terra. Para ver se não tem um agente duplo, para ver se não age por conta própria. E sempre há esse burla o sistema. É muita gente para controlar, isso. Né? Mas o problema todo aconteceu com isso, desse controle máximo, há muito pouco tempo, né? Pouco tempo, claro, dentro da nossa linha temporal, quando começou os Zetas interferirem diretamente nos corpos biológicos no planeta. Quando eles começaram a fazer a hibridização e começaram a colocar códigos deles mais fortes que o código dos outros, que já estava no corpo humano. Por que eles queriam fazer isso? Por conta de tudo aquilo que nós contamos no SOS, estamos levando, que eles precisavam resolver um problema dele do passado. Tá, vamos então entender. Essa administração geral dos agentes, ela é liderada por uma raça específica ligada ao Conselho dos 9. O Conselho Sim. dos 9, nem todo mundo sabe do que se trata, mas de uma forma simples de explicar, é um conselho administrativo do nosso bairro galáctico. Nosso bairro galáctico aí que tem mais ou menos, eu vou arredondar, tá? 50 sistemas. E o Conselho dos 9 é um conselho que administra essa parte da Via Láctea. São 9 consciências também rotativas, não são sempre as mesmas consciências, enfim. Então esse conselho tem essa raça para fazer essas salas, para fazer essa administração da agência. Essa não é a única agência. Não é a única. E essas não são as únicas salas. Então nós vamos falar especificamente da agência que nós participamos
E, obviamente, os exemplos da nossa sala e de salas parceiras que a gente teve contato. Então, só para entender. Conselho dos 9, o pessoal fala, então isso é uma coisa ruim. Não, não é ruim e nem boa. Ela foi criada para colocar uma certa ordem, digamos assim. Então, essa agência, ela existe para supervisionar os projetos, a experiência, as experiências. Por isso que ela não está só na Terra e nem só com os humanos. A agência, ela não trabalha em parceria com a Matrix de controle. Não. Essa é a parte interessante, porque muitas pessoas podem achar assim, então se a gente é uma coisa ruim, a agência é uma coisa ruim, Não. a agência trabalha a favor da Matrix de controle. Não. Então, o que a agência faz? Como ela interfere? Como que ela faz essa observação? Porque não é só observação. Ela age mudando acontecimentos históricos famosíssimos. A gente vai comentar alguns aqui que dá para falar durante essa série, mas por que ela faz isso? O que ela faz e por que ela faz? Uma das experiências que é interessante a gente até colocar aqui para as pessoas entenderem que foram algumas consciências que reencarnaram aqui e tinham potencialidades fantásticas, né? Alguns eram considerados como os deuses encarnados. Você vê pela história egípcia, como a história sumeriana, como aconteceu na Atlântida, né? E tantas outras histórias na Terra. Mas a última intervenção que a agência fez junto com os 9 foi colocar a consciência Ra aqui novamente, onde foi muito deturpado. Esse foi um dos projetos mais incríveis, e quando eles vinham, eles não vinham numa única frequência, e as pessoas não entenderam o que era Ra. Então, isso é importante falar. Ra não é uma consciência, é um aglomerado de consciência. Um aglomerado de consciência. Tanto é que eles se portavam, eu sou Ra, mas quando ele falava eu sou, ele está falando de eu sou na sua totalidade. Isso. E as pessoas pegaram a sua fala, como foi colocado, não foi no único canal, como apareceu ali do Uno. Eles vieram de outras formas. A lei do Uno é muito recente. Né? Eles vieram de outras formas, em outras escolas iniciáticas, de forma a pegar esses médicos de capacidade de escutá-los, porque eles não tinham a corporeidade. Então o que eles fizeram? Abre-se um canal, vai direto para a Terra, porque não dá mais para colocar lá pessoas como tinham as características. Sim. Né? Como foi alguns reis, alguns egípcios, que tinham a capacidade de mudar toda uma história naquela região. Assim como aconteceu na Suméria, assim como aconteceu em todas as outras localidades que tinham potencialidades. É interessante que na lei do Uno eles falam que eles já tentaram transmitir informação 3 vezes antes, ninguém entendeu. Pior do que isso, transformaram em religião, deturparam, foi terrível. Então, e eles falam isso na lei do Uno novamente. E é a primeira vez que tem uma comunicação, pelo menos assim, em massa, né? Porque a lei do Uno se tornou razoavelmente popular, em que essa consciência coletiva Ra tem a oportunidade de falar, olha, a gente veio 3 vezes, deu tudo errado, ninguém entendeu, e a gente está voltando de novo para ver se agora vocês conseguem entender que nós somos uma consciência coletiva, e eles falam isso, né? Então tudo o que a gente está comentando aqui e está corroborado também pela lei do Uno é extremamente interessante para entender como inteligência coletiva, e todas as vezes que eles vieram, deu problema. Deu problema por causa da humanidade, que realmente tem um talento para deturpar a coisa e transformar em religião e adoração, né? Que é incrível. Os últimos 2 séculos com as escolas iniciáticas que receberam informação, principalmente a codificação espírita, né? Que deveria ter sido uma informação incrível, quando eles chegaram, eles subdividiram, né? Em potencialidades para que algumas pessoas codificassem palavras de acordo com a sociedade. Espírito da verdade. O espírito da verdade. Essa é boa. Por isso que não se apresentava com o nome. Quem é o espírito da verdade? Exatamente. O espírito da verdade não é um único espírito. Claro. Né? Então, quando você começa a compreender isso, como eles fazem as intervenções, eles são muito inteligentes. Nós é que ainda estamos na cegueira, os humanos, todos nós estamos na cegueira. Quando estivermos no corpo, vamos falar nós, humanos, estamos na cegueira de compreender essas informações. Só para você ter noção. As pessoas confundiram a barca de Ra com a barca da Terra. A barca é uma tecnologia, que é uma grande nave-mãe, que não é palpável para a gente, mas usa a matéria escura do universo para estar numa localidade muito próxima da gente, entre uns planetinhas muito próximos aqui, entre nós e o Sol. Se não fosse essa barca abrir a sua tecnologia, nós já teríamos passado por um processo muito complicado, sendo afetado pelo flash solar. Na verdade, o último flash solar que teve, que deu um problema seríssimo na Terra, foi, de alguma forma, impedido por uma tecnologia desta barca ou desta nave-mãe, com aquelas tecnologias que estão indo usando o nosso Sol, não para se alimentar do Sol,
Mas quando eles fazem isso ali, eles tiram uma grande quantidade de plasma, senão o Sol poderia novamente... Sim. Então você vai ver que tem pessoas mostrando fotos, vídeos de umas esferas enormes negras saindo. Sugando, tá plasma, sugando. tudo Não, é mais, um controle da nossa Sim. estrela, né, para que ela não entre em colapso. Sim. Então existe um controle junto com essa tecnologia. E as pessoas deturparam totalmente as histórias. Então você fala, como tem sido feito na história? Exatamente assim. Como a agência age. A agência age. E como é que a gente está envolvido nisso? A gente não está envolvido aqui no presente, nesse presente. A gente está envolvido em toda a história, desde o momento que eles chegaram. Quando o nosso comando tira a gente, leva a gente lá no passado, lá na era bem medieval, quando começaram a se entender enquanto humanos, enquanto sociedade. A ideia que tinha sido proposta há um tempo atrás era que se organizasse as escolas iniciáticas, não o termo religião, né? Mas as ciências aplicadas atrás de cada uma dessas histórias. Acabou que com o tempo tudo era passado pela oralidade no nosso passado aqui da Terra. Se perdeu muitas informações importantes. E propositalmente também, né? O IA Exatamente. vai lá, interfere para que isso não aconteça. Exatamente. Mas e a agência nisso? A agência interfere para que isso aconteça, para que não aconteça? Como que ela age? Ela interfere. Se a agência não tivesse interferido em toda a história, não estou falando a nossa agência. Se o grande ponte, o administrativo... Sim, o administrador geral. Que ele fala assim, não é pela humanidade, mas é por conta do experimento do DNA que acabou se descambando, acabou se perdendo, você sabe disso, muita gente já falou, a gente falou em vários vídeos. A ideia era observar isso para que começasse a se desenlaçar as consciências que ficaram presas aqui. O grande barato disso tudo é que as pessoas vão começar a entender a partir dessa série, é que é retirar as consciências primeiras para que todos os outros possam caminhar junto. Imagina quando uma consciência minha sai, uma consciência superior minha sai, não o que está aqui falando, mas aquela que está acima de mim sai, quanto de mim vai sendo levado também. Sim. Primeiro a gente tem que entender isso, resolver esse problema que aconteceu aqui, desenlaçar tudo aquilo que foi preso aqui, porque eles se perderam. É preciso entender fractalização e coabitação para entender tudo isso. E a questão que a gente fala no Conexão Serafínica, para entender também como que consciências de um universo se desdobram em outro, e as experiências se entrelaçam, tem tudo a ver com isso. Então a agência estaria supervisionando as consciências que estão entrelaçadas e foram desdobradas, estão dentro do experimento, no sentido de resgatar, desentrelaçar, né, recuperar a informação que está ali dentro dos experimentos, e isso de vez em quando é a favor, de vez em quando não tão a favor, é um despertar local da humanidade na Terra. Né? Por isso que a agência pode ser percebida como boa ou ruim, dependendo da intervenção que ela faz. Né? É importante lembrar que quando essas grandes consciências chegam e olham para a humanidade, o entrelaçamento no DNA com todo o experimento que aconteceu, eles perguntam quem é meu filho, e a gente pergunta quem é meu pai ou quem é minha mãe. A gente pergunta, isso foi uma fala também do JC, do Avatar, porque resolver esse problema e desenlaçar tudo aquilo que foi colocado de outras raças misturado com eles, ele fala assim, pô, nós criamos um monstro. Porque se nós tomarmos a posse do nosso poder, somos mais poderosos que eles. Então o que eles fazem? Eles controlam a humanidade para que a humanidade não desperte a sua capacidade. Porque se todos tomar consciência, uma massa crítica acontece, não digo para sair, mas sabendo que são deuses também, você imagina, você tem dentro de você Zeta, você tem o Anunnaki e todas as outras raças, um Draco, um reptiliano, tem tudo. Imagina se você tem tudo isso, o que acontece? Você se torna Deus no universo. E eles não querem despertar da forma. Eles querem, vamos lá resolver a cagada que a gente fez. Vamos soltar as amarras. O que faz? Já que não dá, corta-se a fita do DNA e bota tudo lixo daqui para baixo. Finge que é lixo. Vamos apagar deles o que eles são. E a gente vai resolvendo. Tem que se resolver isso. Pessoal, acabamos agora o primeiro episódio do Jumper Saltadores de Consciência e voltaremos a semana que vem falando sobre os agentes, ok? Até mais. Tchau, tchau.